Fala, querido estudante! Tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Gabriel. Olha só, hoje vamos aprender um conteúdo sensacional. É potenciação. Professor, o que é potenciação? É uma forma matemática que veio para facilitar nossa vida. Ela serve para quê? Para pegar contas de multiplicação muito grandes e simplificar elas para a gente. Um exemplo, quando a gente tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, um monte de 3. Então a gente consegue simplificar essa continha bem pequenininha, tá? Para isso que serve a potenciação. Quando eu falo de potenciação, é uma ferramenta para facilitar a minha vida no uso da multiplicação. Então vamos lá. De forma geral, né? Agora sim, matematicamente, potenciação é uma operação de multiplicação em que todos os fatores são iguais. Tudo bem? Tranquilo, professor? Não entendi ainda. Calma, calma, calma. A partir dos exemplos vai ficar muito fácil. Aí de verde está aqui. Representamos uma potenciação da seguinte forma. Então a gente na matemática, a gente usa geralmente as letras para representar tudo de forma geral, tá? Aí que tá A elevado a N. Nossa, professor, ainda não estou entendendo. Calma, 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 calma. A gente precisa passar essa partezinha de conceito de forma geral da matemática, ok? Então olha só. O Azinho, que é todinho de vermelho aqui, a gente chama ele de base do número. Base do número. E o n, que está de azulzinho, a gente chama de expoente do número. Ele está em cima do número. A gente chama de expoente. O número que está embaixo, a gente chama de base. Como está bem aqui dentro desse quadradinho amarelo. O a está embaixo, o n está escrito pequenininho em cima. O n a gente chama de expoente e o azinho a gente chama de base. Tá bom? Olha só, agora a gente já vai partir para o exemplo. Então vamos lá. Exemplo letra A. Aqui a gente tem o número 3 de vermelho, que a gente chama de base. E o número 2 em cima, expoente. Professor, tá bom. Aí eu vou falar 3 base e 2 expoente? Não, a gente não lê dessa forma. A gente lê assim, ó. 3 está elevado à segunda potência. Segunda, 2. Potência. Para a gente lembrar que a gente está escrevendo uma notação de potência. 3 está elevado à segunda potência. Tá bom? E bem aqui eu deixei bem claro, escrito, o número 2, ele representa, de fato, um expoente. E o número 3, uma base. Professor, mas tá bom, tá bom, tá bom. Mas o que significa agora? Vamos lá. Olha só o que significa. Tá vendo que eu coloquei de verde o 3 duas vezes? Tá vendo que eu coloquei de verde o 3 duas vezes? Deixa eu pegar uma bolinha vermelha que vai ficar mais claro ainda, para você seguir meu mouse. Ok, tá? Olha só, tá vendo que eu coloquei o 3 vezes duas vezes? 3 vezes 3, duas vezes. Por que eu coloquei duas vezes? Porque meu expoente disse que a base deve ser repetida duas vezes. A base deve ser repetida duas vezes. Ah, professor, tá de brincadeira que é algo só assim? Muito simples? Então, se o meu expoente tivesse o número 4, eu deveria colocar o 3 quatro vezes? Sim, você deveria colocar o 3 quatro vezes. Para isso que serve o expoente. Ele fala para mim, olha só, eu quero que você coloque a base tantas vezes. É para isso que serve o expoente. O expoente fala para mim, olha, eu quero a base 4 vezes. Então você coloca a base 4 vezes, tá bom? É muito comum quando você não entende o conteúdo, vir aqui e falar assim: "Ah, esse aqui eu já sei, eu vou fazer, como é multiplicação, eu vou, 3 vezes 2, 6". Não é isso que significa. Não, não pode fazer isso, tá bom? Já de cara eu digo para vocês, isso é extremamente errado e é muito comum de ser visto, tá? É um erro comum, mas não é dessa forma que a gente deve olhar a potenciação, tá legal? Então, olha só, vamos voltar aqui para a lanterninha, tá bom. Então, o 3 representa a minha base, tá bom? O 3 representa a minha base e o 2 representa para mim
o expoente. Quantas vezes apareceu o expoente? Quantas vezes não? Que número que apareceu no expoente? Apareceu o número 2. Então, quantas vezes eu vou repetir a minha base? 2 vezes. Eu repeti, 3 vezes 3 e eu já coloquei aqui a respostinha 9. Tá bom? Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro e fortalecer o nosso conhecimento. Tá bom? Olha só. Olha só que bacana. Deixa eu pegar minha lanterninha de novo. Letra B de exemplos. Aqui eu tenho o número 2 como base e o 4 como expoente. Como que eu vou ler isso? 2 elevado à quarta potência. Professor, se o 5 estivesse em cima, eu ia ler 2 elevado à quinta potência. E assim sucessivamente, sexta potência, sétima potência, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, e assim por diante, tá bom? Então, olha só, aqui eu não escrevi de propósito, para a gente escrever junto. O 4 representa o quê? Isso mesmo, o expoente. Expoente. E o número 2, ele representa o quê? A minha base. Muito bem, tá legal. E o que isso quer dizer para mim? Professor, o expoente é o número 4. Então, ele está falando o seguinte, que eu devo repetir o número 2 4 vezes. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou repetir o número 2 4 vezes. Olha só. 1, 2, 3, 4. E como que a gente faz essa multiplicação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o último número, 8 vezes 2, 16. Olha só que legal. Em vez de eu ficar escrevendo um monte de 2, eu fui lá e simplifiquei ele de uma forma bem mais fácil, né? Então, para isso que vem a potência. A potência vem para facilitar a nossa vida. Vamos lá, deixa eu colocar mais um exemplo bem bacana. Vamos lá, como um exemplo número não, né? Exemplo C, aqui, tá? Vamos lá, se eu colocar aqui, olha só que bacana. Deixa eu colocar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu quero representar esse tanto de multiplicação só com a potência. Como que eu represento isso com uma potência? Professor, muito fácil. O número 10 está repetindo 4 vezes. Então, basta eu colocar o 10 como base, porque é o número que se repete, fica na base. E o expoente eu coloco a quantidade de vezes que apareceu a minha base. Quantas vezes apareceu a base? Olha, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10 elevado à quarta potência. Tá bom? 10 elevado à quarta potência. Porque apareceu 10 4 vezes. Olha só, agora é com você. Vou deixar uma atividade no grupo e eu preciso que você responda para aprimorar o seu conhecimento. Tá legal? Tchau, tchau, beijos e abraços!